No início do século XX, o Brasil ainda carregava cicatrizes abertas da escravidão. A abolição havia sido assinada pouco mais de 30 anos antes, mas, na prática, o país seguia operando sob estruturas racistas profundamente enraizadas. A recém-instalada República buscava a todo custo se modernizar, inspirada nos padrões europeus de progresso, ordem e higiene social. Nesse processo, os corpos negros passaram a ser alvos de políticas de controle, criminalização e exclusão sistemática. O código daquela época tratava a vadiagem como crime. E foi assim que José Augusto do Amaral passou a fazer parte desse sistema. Negro, analfabeto, andarilho, ex-escravizado e de alma liberta, mas sem qualquer direito concreto garantido. Esse era o cenário que Amaral enfrentou. Ele não era apenas vigiado, era perseguido, era marginalizado e, com o tempo, rotulado como perigoso por simplesmente existir à margem da sociedade branca, patriarcal e elitista. Enquanto a cidade de São Paulo crescia aceleradamente, atraindo imigrantes europeus e expulsando as franjas urbanas, crimes violentos contra crianças começaram a surgir nas páginas de jornais. E em todos eles o mesmo perfil passou a se repetir: homem negro, alto, vagabundo, sodomita. José Augusto do Amaral, também chamado de Preto Amaral, foi identificado como monstro necessário para sustentar o pânico moral que tomou a cidade. Mas a história, como sempre, é muito mais complexa do que uma manchete de jornal. Este é o caso de José Augusto do Amaral, considerado por muitos como o primeiro serial killer da história brasileira. Ele nasceu no dia 15 de agosto de 1871, na cidade de Conquista, interior de Minas Gerais. Era filho de ex-escravizados africanos, comprados pelo Visconde de Ouro Preto, uma figura importante da política imperial brasileira. Sua infância foi marcada por um Brasil em transformação, mas ainda profundamente racista. E venhamos e convenhamos, isso não está muito longe não, porque ainda existe o racismo, mesmo nos dias de hoje. Ele é muito presente, infelizmente. Embora a escravidão tenha sido oficialmente abolida em 1888, os negros libertos foram jogados à própria sorte, sem acesso à terra, educação ou oportunidades reais de sobrevivência. Crescer nesse cenário, sendo um homem negro e pobre, era ser empurrado desde cedo às margens da sociedade. Sem acesso à escola, analfabeto, ele cresceu sem perspectiva de estabilidade. Aos 14 anos, tatuou no braço esquerdo a inicial do nome da mãe, Francisca Cláudia. Aos 17, alistou-se na Força Pública de São Paulo, mas abandonou o posto, o que foi considerado deserção. Isso se repetia em vários outros grupos militares e até na Marinha.
Ele era visto como um soldado indisciplinado, assustador, sem compromisso. Viveu em diversos estados do Brasil e países vizinhos, sempre em busca de trabalho. Trabalhou como ferreiro, cozinheiro e era músico autodidata. Tocava de ouvido e tinha talento para jogar cartas, nos quais geralmente vencia. Mas, segundo ele, sorte no jogo, azar no amor. Tentou se relacionar com mulheres. Viveu solteiro a vida inteira. Amaral foi preso várias vezes por vadiagem, um crime da época que criminalizava a pobreza. Bastava não ter emprego fixo, endereço certo ou fonte de renda. Em São Paulo, Bauru e Santos, ele foi detido diversas vezes entre 1920 e 1922. Vivia em pensões baratas, albergues e até praças públicas, já com mais de 50 anos, magro, doente e enfraquecido. Morava em São Paulo, onde, em meio ao crescimento desordenado da cidade e à desigualdade social, a população vivia assustada, com relatos de crimes bárbaros contra crianças.